Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com os meliantes de sempre, Érica Magrice, Beto Nitrini e o gordinho do trio hoje não veio, pessoal. O Serginho hoje deu WO. Deu cano. Deu cano. O gordinho hoje não quis saber, não. Tá de off, tirou o off hoje de segunda. Tá de off, cansado, muito cansado. E hoje, pessoal, iremos falar sobre a biomecânica e corrida. Como a biomecânica pode auxiliar na prevenção e tratamento das lesões. Como técnico, eu recebo diversos questionamentos sobre a cadência, a frequência de passadas, comprimento, oscilação vertical, stiffness, enfim. São diversas métricas que os relógios nos passam hoje em dia. E os atletas ficam curiosos em como melhorar todas elas. E muitas vezes esses atletas não entendem o significado ou mesmo as relações destes parâmetros. Diversos técnicos, inclusive, acreditam que esses parâmetros não existem, que não se devem utilizar. Para falar sobre esse tema, temos aqui hoje o fisioterapeuta Gustavo Melinski. Gustavo, que é especialista em fisioterapia esportiva e doutor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. O Gustavo é fisioterapeuta da equipe do SESI de triatlon e da seleção brasileira e coordenador da clínica Pulse Fisioterapia também em Ribeirão Preto. Primeira coisa aqui que eu vou perguntar, Gustavo, seja bem-vindo aí, eu quero dar um oi a todos primeiro, antes de começar a dar a paulada em todo mundo. Valeu, Gustavo, obrigado por falar com a gente hoje aí. Obrigado, Wagner, é um grande prazer poder colaborar nesse bate-papo com vocês e espero poder solucionar ou então colocar um pouco mais de dúvidas em algumas coisas. Vamos ver como é que vai ser. Principalmente aquelas pertinentes. Perfeito. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. A primeira coisa. Me fala uma coisa assim, ó. O que é biomecânica de corrida? Que bicho que é esse aí, cara? Bom, antes de falar de biomecânica de corrida, vamos pensar em uma base, né? Tanto a fisioterapia quanto a educação física, nós temos disciplinas que formam os conceitos de movimento do nosso corpo humano. Então, nós estudamos como o movimento acontece, como nós damos os nomes a esses movimentos e também quais são as forças aplicadas ao nosso corpo durante esse movimento. O conjunto disso tudo é a biomecânica. E a hora que a gente pensa no gesto, no esporte da corrida, vem a biomecânica da corrida, imaginando que teríamos um movimento ideal, a aplicação de forças ideais para que tivesse o bom desempenho com o menor gasto energético. Quando a gente fala em biomecânica da corrida, seria mais ou menos isso que a gente imagina. Interessante. E a biomecânica, ela consegue ajudar corredores amadores e profissionais de forma geral? Você tem aí um time, o que a gente consegue melhorar em termos do atleta profissional e do amador, por exemplo? A gente pega muitos corredores, principalmente amadores, né, buscando uma avaliação biomecânica da corrida e muitas vezes todos desesperados para que a gente aponte alguns erros, mostrando. Cara, eles querem melhorar, não tem jeito, vocês têm que se tem que encontrar aquele milagrezinho, né? Tem que ter um milagrezinho ali, escondido. Eles acham que a gente vai apontar o defeito que vai mostrar como ele pode abaixar significativamente o pace dele. Quando, na verdade, muitas das vezes a gente não tem que fazer muitas orientações nessa avaliação biomecânica. Existem, sim, parâmetros que a gente consegue melhorar, que resultam em uma melhora da performance desse atleta, mas também alguns parâmetros que envolvem muito mais prevenção de lesões ou então evitar que esse atleta se fadigue demais, né? Aspectos nesse ponto principalmente. Agora, falar quanto tempo no mínimo, a gente imagina que alguns estudos já mostram pra gente que para alguns parâmetros, em torno de 6 semanas, 8 semanas, nós conseguimos algumas modificações. Não necessariamente isso vai ser significante no pace desse atleta. Entendi. Betones? Gustavo, assim, eu queria saber se você vê alguma alteração específica que é comum ou que ela está relacionada a algum tipo de lesão, assim, tipo, se o atleta tem a alteração tal, ele é propenso a esse tipo de lesão. Com essa alteração, ele é propenso a esse tipo. Existe essa relação? Cara,
assim, existe, mas como tudo na ciência, as coisas mudam bastante, né? Então, o que a gente achava que a gente sabia até ano passado, às vezes esse ano está começando a cair por terra. Mas uma das principais que a gente sabe é, né, no momento que a gente tem um total apoio do pé durante o gesto da corrida, na hora que uma perna está completamente apoiada no chão, algumas pessoas têm um movimento que é chamado de valgo dinâmico, o joelho vem um pouco para dentro, ou então também uma queda da pelve, o quadril dela do lado da perna que não está apoiada cai, ela desaba Isso é bem comum em mulheres, não é, Gustavo? Exato, as mulheres, por uma questão anatômica, elas já têm uma maior propensão a ter esse tipo de alteração. Então, esse tipo de alteração ele está mais relacionado com dores anteriores do joelho e também a síndrome do trato iliotibial. Em termos de alterações, essas são as que são mais comprovadas cientificamente, a gente pode assim falar. Cuidado quando você fala em ciência, que tem uns caras aí que odeiam ciência, hein, velho? Tem que tomar cuidado. Ciência é uma palavra até complicada, tá virando palavrão isso já. Tá complicado tá demais. Difícil. Tá difícil. Eu queria fazer uma pergunta, que talvez eu entre já na minha polêmica, que pra variar eu faço perguntas polêmicas. Eu assim, já percebi por alguns episódios que eu escutei aqui. Gustavo, se eu não tenho... Fazendo jus ao nome. Me diz uma coisa, se eu não tenho uma lesão, vale a pena eu manipular minha biodinâmica? Minha biomecânica? Olha, biodinâmica! Mas olha só, por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque você disse assim, recebo várias pessoas que querem fazer análise da corrida, da biomecânica de corrida. A maior parte dessas pessoas, elas têm uma lesão, não tem, elas estão indo realmente procurar baixar o pace em 30 segundos, ou não. E assim, se eu tenho uma lesão, ela realmente pode ser corrigida, melhorada, evitada via alguma correção da biomecânica? Vamos lá. A gente pode sim evitar que algumas lesões aconteçam se a gente fizer algumas correções biomecânicas, desde que essas alterações elas sejam importantes, seja algo que chame a atenção, que pule aos nossos olhos, assim. Então, aquela pessoa que a hora que ela começou a correr 3 km semana passada, e só que já está pensando em se inscrever numa corrida de 10 km daqui a pouco, a hora que você vai ver essa pessoa correndo, ela tem um desabamento de arco plantar muito grande, uma pronação excessiva, o joelho realmente cai muito para dentro. Então, nesse ponto, realmente algumas correções são importantes, a fim de evitar lesões. Em termos de melhorar o desempenho, algumas correções biomecânicas elas podem sim melhorar o seu desempenho, só que ela nunca vai ser simplesmente uma orientação. Olha, seu pé está caindo assim, roda ele um pouquinho para cá, faz isso que o seu pace vai diminuir bastante. Não é assim, geralmente ele vem acompanhado de um trabalho. E esse trabalho é que muitas vezes as pessoas não querem realizar, ou então têm dificuldades e tudo mais. Vale a pena falar que a biomecânica correta, exemplar, assim, que a gente imagina, muitas vezes ela só tem em livro. Se a gente for analisar a biomecânica de um atleta de elite, ele também vai ter suas falhas. Mas não necessariamente isso prejudica o seu desempenho. Eu trabalho com a Luísa corre demais, o desempenho dela é fenomenal na corrida, e se a gente for analisar assim, o braço esquerdo dela faz alguns movimentos de rotação, e várias pessoas me perguntam, por que você não muda a corrida dela? Eu falei, cara, o dia que você correu, tiver o desempenho dela, da forma como que ela corre, sem ter lesão nenhuma, aí a gente pensa em modificar. Agora, se não tem lesão, não vejo por que mudar isso, não. Pode fazer o momento de citação, Vagnão? Tem minhas citações de frases? Eu quero fazer uma citação também, vou deixar você fazer a sua citação primeiro. O Sebastian Kienle, uma vez, perguntaram para ele da corrida do Sanders, né, que o Sanders corre mancando, né, o Lionel Sanders, e ele falou, isso aqui não é desfile de moda. O importante é ele chegar lá na frente, se ele corre feio, se ele corre bonito. Vai correr com ele, pra você ver se você consegue correr mesmo com ele mancando. Então é por aí, exato. Né? A minha citação vai para Marina. Marina, Gustavo, é uma triatleta nossa. Eu ia falar dela também. Que corre super bem. E ela tem níveis de meia maratona para meio Iron
com tempo super baixo. Assim, normalmente ela consegue ser a melhor corredora da prova. E ela corre com o braço um pouco desabado, ou seja, ele não tem aquele 90 graus e que eu tô oscilando o ombro frente e trás, né? Então ela desaba um pouquinho. E o que acontece? As pessoas olham aquilo e vê que realmente ela tá correndo naquele formato e todo mundo é técnico, né? E todo mundo é especialista em biomecânica. Então as pessoas elas querem falar, nossa, melhora o braço, fala pro Wagner melhora o braço. A grande questão é que nós sabemos que quando eu vou ter um atleta para melhorar algo, primeiro eu preciso entender assim, eu tenho uma lesão, eu tenho algum tipo de dor ou desconforto, esse atleta, ele pode ser até mais econômico se eu melhorá-lo, mas em qual momento do meu planejamento eu tiro o meu atleta para melhorar? Porque eu sei que eu vou piorar no primeiro momento, para depois melhorá-lo, né? Então, assim, as pessoas muitas vezes não entendem, elas querem melhorar em cada detalhe e esquece que a menina corre 3,30 facilmente o quilômetro, né? Então, assim, é complicado isso mesmo, né? Essa questão de modificação, né? A gente já tem um padrão formado, né? No sistema nervoso central, lá ele tem um padrão de movimento já pré-estabelecido que a gente aprendeu no nosso desenvolvimento normal, e modificar isso dá trabalho. Quando a gente pensa num atleta de alto rendimento, ou então mesmo um amador de alto rendimento, cara, a gente vai ter um período considerável de queda desse desempenho e que a gente está apostando que pode ser que tenha uma melhora lá na frente, mas nem sempre isso é encontrado. E nem sabemos o quanto será essa melhora, né? Se realmente vai melhorar, né? É um ponto. Você acredita que existe algum padrão ótimo, padrão Gold? Porque, como você bem falou, o padrão Gold é o atleta profissional, o recordista. Nós temos isso. Agora, transferir isso para os amadores, você não acha que é um pouco de exagero? E o quanto que teria aí, possivelmente, de marketing ou comércio nesse padrão ótimo para os amadores, Gustavo? Olha, a gente, até onde a gente sabe hoje, meio de julho aí, assim, né? A gente não tem um padrão ótimo, um padrão de excelência afirmando isso aqui é o melhor para sua corrida, pensando em desempenho, e isso é o melhor para sua corrida, pensando em prevenção de lesões, né? Quando a gente pensa em dados que são passados para os atletas, dados comuns, assim, relacionados aos relógios esportivos que eles usam, coisas desse tipo, muitos desses dados são simplesmente coletados frente à grande amostra de usuários, né? Não é uma coisa validada cientificamente, não foi uma coisa que foi normalizada pelo pace, pelo tamanho da pessoa, comprimento de membros. Então, falar que a gente tem um padrão de excelência, com certeza a gente não tem, e o marketing em cima disso também é muito grande. Isso não vai só em cima de características biomecânicas, a gente também tem isso em relação a tênis, em relação ao material esportivo. Então, não dá para colocar todo mundo num pacote só e falar, olha, a sua cadência tem que ser assim, a sua pisada tem que ser assim, a inclinação é desse jeito. Cada um tem a sua composição corporal, a sua condição muscular, e aí cada um vai conseguir desempenhar algo dentro das suas condições frente ao seu melhor, por exemplo. E, Gustavo, você falou assim, o corpo já tem um padrão, né? Então, todas as ligações neurais, eu não sei falar isso direito, mas eu acho que foi isso que você falou, já meio que estão feitas, né? Então, assim, depois que a pessoa passa por um período de reaprendizagem motora, então, se ela se dispõe a fazer esse tipo de mudança, existe o risco dela voltar ao padrão antigo? E às vezes acabar se lesionando, ou como que essa pessoa mantém o novo padrão? Ela tem que ficar fazendo educativos o tempo inteiro? Como é que funciona isso? Olha, voltar ao padrão antigo e esse padrão antigo trazer uma lesão pode acontecer se esse padrão já provocou uma lesão anteriormente. O que pode acontecer também é que com essa modificação a pessoa ela precisa passar por um período de adaptação e essa adaptação também provoca uma lesão. Então a lesão ela pode ir tanto no mecanismo de mudança quanto de retorno. O que tem que ser feito para essas alterações não serem simplesmente temporárias, mas sim permanentes, varia de acordo com o tempo de estímulo, né? De acordo com o tempo do trabalho realizado, né? Isso, de trabalho realizado. Então, pensando em corrida, muitos estudos falam muito da cadência, né? O pessoal
tarado por cadência, todo mundo quer 180, 180, 180, 180. Eles nem sabem o que significa o 180 e o porquê. Exato. O Garmin deu essa métrica para eles e agora nós temos que se virar para todo mundo correr a 180. Eu fico com isso. Nossa, eu fico maluco e é muito legal ter dados sobre isso, né? Depois a gente conversa até um pouco mais, mas o tempo que a gente tem para algumas mudanças, elas variam de pelo menos 6, 8 semanas, só que a atenção, esse trabalho tem que ser realizado por pelo menos uns 3 meses. Não quer dizer que você tenha que realizar educativos e pensar o tempo inteiro nisso, mas você precisa pensar um pouco, trabalhar um pouco essa reconstrução por alguns meses até que esse padrão seja restabelecido. E pensar em grandes alterações, dificilmente isso vai ser possível. Quando a gente fala até em cadência, a gente pensa em alterações e modificações de no máximo 5%. E às vezes a pessoa corre a 160 e quer porque quer correr a 180, qualquer custo, para um pace de 5,30, 5,40, 6,0, que não é viável. A gente tem uma experiência grande aqui. Normalmente, quando a gente fala de cadência para os atletas, poxa, tô com 168, eu queria melhorar um pouquinho minha cadência. Daí a gente pergunta, tá, mas como que você fez? Tentei correr a 180. Olha, primeira coisa é que você entender, vamos começar a tentar fazer isso simplesmente no aquecimento, né? Ali os seus 10 minutinhos, 12, e vamos tentar, ao invés de você colocar 180, vamos colocar 163, ou melhor, tá 168, vamos colocar 173, vamos melhorar 5 passos por minuto. Então, assim, tem que ser um trabalho extremamente gradativo e médio prazo, né? Isso, às vezes, pode machucar muito o atleta, porque você tem uma musculatura que vai ser utilizada de uma outra forma, numa outra frequência, muitas vezes com ângulos de aplicação de força diferente, o que pode impactar até em lesão, no final das contas, não é isso? Não tem como sair do... tô correndo 1 hora, 165 de cadência, aí na próxima 1 hora eu quero correr 180. Tipo, também não tem muita lógica, né? Muita gente informação, fala, né? Acho que as pessoas têm tanta informação hoje, recebem tanta informação num treino com os relógios que a gente tem, que acaba querendo encontrar detalhezinhos que para nós, amadores, não vão mudar toda a nossa vida, né? E acho que esse acesso muito grande à informação, sem ter uma pessoa, um técnico ou um fisioterapeuta para te ajudar a entender o que são esses dados, a informação sem saber o que ela significa, não é nada, né? Então precisa ter alguém que entenda o que você está lendo ali e saber o que vai trazer de benefício, né? Eu nunca me preocupei muito com isso, né? Da cadência ou coisa assim, mas acho que você tem que correr, até porque eu penso que se você começar a querer mudar demais, uma coisa que o Wagner falou no aquecimento, legal. Mas, cara, a hora que você estiver cansado, você não vai lembrar de fazer o braço assim, o braço assado. Você vai querer manter o ritmo do jeito que der, entendeu? Então, sei lá, acho que tem que pensar muito nisso também. Informação hoje a gente tem do Garmin, do relógio, do potencímetro, da bicicleta, da corrida, do Training Peaks, é um monte de informação e o atleta se apega àquela que mais traz o que ele quer ouvir. Exato, né? Não, tô melhorando, beleza, é isso, e às vezes ele nem sabe o porquê e o que tá acontecendo por trás. É exatamente isso. Qual que é normalmente a abordagem que você tem na clínica, assim? Qual é a principal mudança que você costuma fazer nos atletas? Eu não sei se tem uma que é mais recorrente, que você poderia contar pra gente, em termos de posição. O que mais você observa ali que acomete esses atletas e que realmente, quando você trabalha, você tem uma melhora significativa, Gustavo? Olha, primeira coisa, quando o atleta chega até a clínica, ou então na equipe mesmo de triatlon do SESI ou com a seleção, o nosso contato é sempre saber o porquê que ele chegou até a fisioterapia, o que trouxe ele até a gente. Foi uma lesão prévia, a gente precisa descobrir o que vem influenciando nessa lesão, ou então é simplesmente uma questão de desempenho, ele quer fazer uma avaliação da sua corrida e ver o que a gente pode melhorar. Se for alguma coisa relacionada à lesão, aí o nosso objetivo é identificar quais são os fatores que podem provocar essa lesão. Alguns estão relacionados sim à biomecânica, só que a hora que a gente fala em biomecânica, os dados eles são bem confusos. Assim, a gente tinha questões relacionadas ao impacto. O impacto provoca lesão. Eu sou bem crítico quanto a algumas informações que a gente tem que não são muito severas, sabe? A gente não tem dados tão
tão concretos assim para poder afirmar alguma coisa desse tipo. Então, muitas vezes, o meu trabalho é não na biomecânica dessa pessoa, mas prepará-la para a biomecânica que ela já apresenta. Lógico, se ela corre com uma cadência de 140, aí sim a gente vai mudar um pouco, né? Não é para ficar correr escutando reggae, mas dá para modificar algumas coisas. Agora, o ideal é prepará-lo. O seu corpo tem que estar apto a receber a carga que o técnico vai passar, que o esporte vai te proporcionar. E muitas vezes as pessoas não têm esse preparo por trás. E não é a biomecânica que vai solucionar os problemas. Eu tinha anotado até uma frase aqui, que é: a forma gera o corpo e o corpo gera a forma. Que é bem o que você está falando, né? O atleta ele já chega ali com uma forma, então ele tem toda uma estrutura preparada para executar o que ele já está executando, e quando você vai alterar alguma coisa aí, acaba ficando super complicado, né? Exato. Quando a gente pensa na parte da fisioterapia em si, a gente tem hoje que os principais causadores de lesão, por exemplo, é um desequilíbrio entre capacidade e demanda. E muitas vezes a gente adora apontar o dedo falando, olha, a demanda, a carga de treino, o estresse é que está elevado. Quando na verdade não, cara. Às vezes a demanda é aquela ali mesmo. Tá começando no esporte, a capacidade dele é que tá muito pequena. Então a gente precisa melhorar essa capacidade. E é justamente isso, da forma que você acabou de falar. Você acabou de fazer uma baita social com vários técnicos aí, hein? Senti que... Ô, Betão, você sentiu que ele fez uma social? O técnico não erra treino, que é só... Passou um pano. Cara, o pior é que assim, eu nunca pratiquei o triatlon profissionalmente, nem nada, que eu tô começando agora a viver um pouquinho desse mundo, mas eu fui nadador e eu experimentei um pouco de volume de treino, realmente, saber o que era uma lesão, o que era uma competição de alto rendimento, realmente, e como fisioterapeuta eu vejo muito a minha profissão apontando, olha, a carga de treino é isso, a carga de treino é aquilo. Eu falo, cara, o que é a carga de treino? Você vai modificar isso, não vai? Sabe, eu acho que tem muito... A carga de treino não é o problema de tudo, sabe? Acho que tem muita coisa pra gente melhorar antes de pensar em modificar o treino, assim. Eu acho que... Legal escutar essa sua forma de ver. Eu penso diferente no contexto de... Porque o que acontece? Você talvez não olhe muito a carga de treino porque você tem o outro lado. Eu, como tenho o lado do técnico, acabo olhando extremamente para a carga de treino, não que ela seja da mesma forma, né? Não que ela seja a culpada, a vilã de tudo isso. Mas o que a gente vê em termos de erro de interconexão de cargas, por exemplo, de treinamento semanal, principalmente no triatlo, é uma coisa absurda, né? Então é uma coisa que a gente sempre tá de olho. Aí Betão tá agoniado ali. O que foi, Beto? Fala! Não, eu tô só ouvindo aqui. Eu queria fazer uma pergunta, só para voltar ali, a gente tava falando, uma coisa que todo mundo comenta muito é aquela coisa do antepé, meio pé, calcanhar. Se existe mesmo, você já falou um pouco, né, de ter a biomecânica ótima ou não, mas existe essa preocupação? O atleta tem que ter essa preocupação. Fulano falou que eu tenho que pisar com o meio do pé e não com a ponta ou não com o calcanhar. Mudo isso, não mudo isso? Como que você vê essa celeuma toda que existe aí nesse meio? Não concordo com essas modificações em relação de retro para médio, de médio para antepé. Não vejo isso como o principal fator das alterações biomecânicas, assim, ou então das correções biomecânicas. Esse raciocínio surgiu com alguns estudos publicados há alguns anos atrás, onde foi feito, olha, se você correr com um antepé, o seu impacto na corrida é um pouco menor. Então, por isso, pode ser que você tenha uma prevenção de lesão relacionada a isso. Quando, na verdade, a gente sabe que hoje isso não é diretamente verdade, né? A gente não tem uma relação direta, assim, com essa modificação e a prevenção de lesão. Então, o que importa de verdade é que o seu contato com o solo não seja tão distante do seu corpo. Você não pode ter o pé tão lá na frente. E geralmente isso acontece com pessoas que caem com o retropé. Por isso a informação de que cair com o retropé é errado. Mas se você cair com o retropé e esse contato inicial for próximo ao seu corpo, não tem problema nenhum. Vários atletas de alto rendimento têm esse tipo de contato inicial e nem por isso o desempenho é reduzido ou a questão de lesões também é aumentada. Ele consegue cair
bem no centro de gravidade ali, ainda com o calcanhar? A questão, então, de cair com o calcanhar. Primeiro, a hora que o seu pé entra em contato com o solo, na corrida, isso é chamado de contato inicial. A hora que esse contato inicial acontece, é que a gente avalia qual é a primeira porção do seu pé que bate realmente no chão. Se é o calcanhar, se é o meio do pé ou se é a parte anterior do seu pé. Quanto mais próximo ao seu centro de gravidade, ou seja, o seu ponto de equilíbrio do corpo, mais embaixo do seu corpo realmente você está, mais difícil é você cair com o calcanhar. Você tende a cair com o médio e com o antepé, né? Agora, o seu contato inicial, ele nunca será exatamente embaixo do seu centro de gravidade. Ele sempre é um pouquinho anterior, isso é questão de centímetros. Sim. Então, algumas pessoas têm esse desvio de centímetros um pouquinho mais à frente, mas ainda assim próximo. E essas pessoas têm uma facilidade em cair com o calcanhar. Embora, cada vez isso seja um pouco mais difícil, cada vez que a gente aproxima esse contato inicial do centro de gravidade. E você acredita que você entrar com o calcanhar, muitas vezes um pouco até mais na frente ali, você não estaria provocando uma força ou um vetor de força maior nos membros inferiores ali, na perna, tíbia, fíbula, e podendo provocar? Porque, na verdade, você está indo contra a direção do seu movimento, né? Sim, você está freando o seu movimento. Você está freando o seu movimento. Isso impactaria numa possível carga maior nessas articulações, nesses ossos. E, além de tudo, uma diminuição de velocidade, né? Como se fosse acelere e freia, acelere e freia, acelere e freia, né? É isso mesmo? Sim. Quanto mais à frente o seu contato inicial, mais essa tendência em frear o seu movimento. Maior o seu impacto de frenagem, que a gente fala, né? Alguns acelerômetros até mensuram isso pra gente. Então, se isso acontecer, sim, realmente você pode ter uma predisposição a alterações de tíbia, alterações na região do joelho, principalmente do quadril, né? Só que isso ainda pode ser diminuído se essa pessoa conseguir absorver bem o impacto, dobrando um pouco mais o joelho na hora do contato inicial. Então, trazendo essa sobrecarga não para questões articulares, mas sim para compartimentos musculares. Sim, que é onde absorve carga, né? Exato. Então, a gente pode reduzir a questão desse impacto. Agora, a frenagem, realmente, se você tiver o contato inicial lá na frente, a sua quantidade de freio a cada passada, ela vai ser alta. Então, o Betão estava me perguntando uma coisa das frequências de passada. O que você tinha falado sobre isso, Betão? Não, a gente só para ver se eu entendi aqui, fazer um resumo. Então, o que a gente chegou na conclusão aqui, pelo que eu entendi, é que se a gente tiver uma passada nem tão longa e nem tão lenta, seria o ideal. Né? Você tem que ter uma passada, lógico, não vai ser aquela passada curtinha e rápida, mas se tiver uma frequência aí que a gente está falando aí, entre 180, 170, 190 passos por minuto, tentando trazer o seu pé para mais próximo do seu centro de gravidade. Aí, se você bater com o calcanhar, ou com o meio pé, ou com o antepé, não vai mudar tanto, né? É isso? Sim. O importante, imagina que o seu contato inicial, ele pode variar, independente se é calcanhar, meio ou frente do pé, mas o importante é que o seu comprimento, por exemplo, você pode ter uma cadência alta, mas não pode ter uma passada curta. Você tem que ter um movimento de impulsão, levar a perna lá para trás. Então, se você tiver uma relação desse comprimento com essa velocidade de passada, de cadência, aí sim seu desempenho tende a ser o melhor, bem próximo disso. E me fala uma coisa, vamos definir isso aqui para o pessoal, Gustavo. O que é frequência de passada? E qual é a sua relação, Gustavo, que você vê com lesão? Existe? Olha, frequência de passada é o número de passos que você dá por minuto, né? Os relógios esportivos, eles medem isso, eles mensuram isso através da cadência. Se a gente for para algumas marcas como o Polar, ele mensura isso de uma perna só, e aí você multiplica por 2 para ter essa frequência. Se você for pro Garmin, ele já tem esse valor das 2 pernas. Então, isso é a cadência, o número de passos que você dá a cada minuto. Qual que é a relação disso com as lesões? Quer dizer que eu preciso ter uma cadência alta? Na verdade, não é a cadência, é o tempo de contato que o seu pé fica, com o solo. Quanto menor for esse tempo de contato,
maior a sua cadência. E menor o tempo que o seu pé, ou que o seu corpo absorve a energia da corrida. Menor é o tempo que você consegue dissipar essa energia através de alterações de movimentos, queda da pelve, valgo dinâmico, coisas desse tipo. O problema é que muitas vezes a gente fala, olha, eu quero ter essa cadência alta, eu quero ter um número de passos por minuto alto, por volta de 180, só que você não tem o preparo muscular, tendíneo, ósseo, articular, para dar uma impulsão rápida, para receber esse impacto com o solo e transferir isso para a impulsão de uma maneira bem rápida. E aí, à medida que você tenta aumentar isso, você acaba provocando também algum tipo de estresse que pode resultar em uma lesão. Então, a cadência alta, ela tende sim a trazer uma diminuição das lesões e tudo mais, porque o seu pé fica menos tempo de contato com o solo. Mas isso não é 100% garantido, fechado. Né? Existe uma outra relação que eu queria falar com você, que é o comprimento das passadas. Então veja, a gente está falando de algumas métricas, a gente está falando da frequência das passadas que você explicou, e o comprimento das passadas. E ele falou de tempo de contato com o solo também. Que é lá embaixo, e ainda tem a oscilação vertical. Eu queria que você fizesse essas relações só para a gente entender. Você falou da frequência, tem o comprimento, que a gente até chegou a falar sobre cair um pouco mais perto do centro de gravidade, e a oscilação vertical. Tudo isso relacionado aí possivelmente ao tempo de contato com o solo. Sim. Imaginem que a corrida, o seu objetivo é ir para frente e não para cima e para baixo. Quanto mais para cima e para baixo você vai durante essa corrida, maior é a sua oscilação vertical. Ou seja, você está perdendo deslocamento, perdendo propulsão, né? Existe um número ideal para essa oscilação vertical? Não. Isso varia de acordo com o tamanho da pessoa. Imagina que uma pessoa que é um pouco maior, que é um pouco mais alta, a oscilação vertical dela medida em centímetros vai ser maior do que uma pessoa que é um pouco mais baixa, né? O segundo ponto é que, se eu aumentar a minha cadência, a oscilação vertical ela tende a ser menor. Por quê? Eu tenho que ter um deslocamento um pouco menor para cima e para baixo para me jogar para frente. Mesmo se eu tiver ali um tendão extremamente elástico? Sim. Pensa. Então, a questão é um pouco mais complicada, né? Vamos imaginar o seguinte: se eu tiver um comprimento de uma cadência alta, isso resulta sim numa menor oscilação vertical, tá ok? Perfeito. Se eu não tiver uma condição músculo-tendina adequada, não quer dizer que a minha oscilação vertical ela vai ser maior ou menor. O que acontece é que se eu tiver essa condição músculo-tendínea muito frouxa, a minha oscilação vertical ela vai ser maior não pelo tempo que eu salto, mas pelo tempo que eu absorvo esse impacto. Então eu desço mais, eu cedo mais durante o impacto do que durante o meu salto, por exemplo. Eu fico menos econômico, né? Isso, exato. Existe a possibilidade dessa pessoa ter uma cadência alta, mesmo com esse tendão bem elástico? Existe, desde que ela treine essa velocidade de resposta, né? O ciclo alongamento e encurtamento dela seja treinado para isso. Isso associado, se eu tiver uma alta cadência, uma baixa oscilação vertical, naturalmente o meu tempo de contato com o solo é pequeno e supõe-se que o impacto nas articulações, no membro inferior, também seja menor. Então, se eu tiver um menor impacto, a minha chance de lesão é reduzida. Isso ia muito bem, obrigado, até ano passado. Ano passado, esse ano, saíram 2 revisões aí da parte científica, dos estudos envolvendo... Científico, ferrou. Então, aí saíram esses estudos mostrando que, olha, nós temos 5 estudos de alta qualidade mostrando a questão do impacto e a lesão, e desses 5, apenas um teve a comprovação de que o impacto está realmente relacionado à lesão. Então, começa a derrubar por terra tudo que a gente vinha falando. Não, tem que ser a cadência alta, tem que ter uma oscilação vertical baixa, tempo de contato com o solo, porque você fala, cara, se tudo isso era para resultar num pequeno tempo de contato e baixo impacto, para prevenir lesão, e agora parece que isso não tem comprovação, a gente fica meio sem saber o que seguir.
Mas, para tentar finalizar isso, senão eu fico falando até amanhã, idealmente sim. Olha, tente não fazer uma oscilação vertical tão grande, porque você está dissipando energia à toa, né? Mais importante do que ter uma cadência alta, tente trocar os passos rápido através de um pequeno tempo de contato com o solo. Só que saiba que isso você só vai conseguir se tiver um bom preparo músculo-esquelético, né? E aí sim o seu desempenho pode ser interessante, bom, e a prevenção de lesão também será uma coisa palpável para você. Sensacional. E assim, bom, você falou aí de preparo muscular. Então, quais são assim, os principais músculos em cada fase da corrida e o que a gente tem que fazer para blindar esses músculos? Porque quando a gente fala de corrida, o que eu mais ouço é que tem que trabalhar o glúteo, glúteo médio e glúteo médio e glúteo, entendeu? E posterior. Então, querendo agora criar um novo glúteo aí, hein? Pessoal, anatomista é uma coisa maluca, né, cara? Já descobriu tudo que tinha para descobrir no corpo humano, não consegue descobrir mais, começa a mudar o nome das coisas. Eu fui professor de anatomia, então isso acontece bastante na área. Mas enfim, em relação aos principais músculos envolvidos na corrida. Durante a nossa corrida, o músculo que tem uma maior ativação muscular, por assim dizer, podemos falar que é a panturrilha. A panturrilha, o gastrocnêmio, o sólio ali assim, eles são os músculos que são extremamente ativados, tanto no momento de contato inicial, de absorção de impacto, como também no movimento de propulsão, tá? Em um movimento, logo que você cai em contato com o solo, a sua panturrilha é ativada para absorver o impacto do tornozelo. O quadríceps, o músculo anterior da coxa ali, absorve o impacto da região do joelho, e o glúteo tende a absorver um pouco do impacto da região do quadril. O glúteo máximo e o médio, no caso. Esses músculos eles mantêm a sua ativação na fase de apoio e começam a ter outros músculos somando ali. Então, o posterior de coxa começa a ativar e coisas desse tipo acontecem. Até no momento da sua propulsão, que onde glúteo máximo tem uma força extremamente, ou então uma solicitação extremamente grande, assim como também a sua panturrilha. Então, em termos de fortalecimento, quais são os principais músculos aí da sua corrida que deveriam ser fortalecidos ou que eu mais procuro realizar com os atletas? Olha, você precisa ter uma boa força de panturrilha para gerar uma boa propulsão. Você precisa ter uma boa força de glúteo para gerar uma boa extensão de quadril e te jogar para frente. Você precisa ter uma boa força de quadríceps para absorver esse impacto. E você também precisa ter uma boa força de flexor de quadril, de ilho-psoas, de reto femoral, para trazer esse joelho para cima, né? Então, esses músculos são os principais ali, assim, se a gente pudesse falar. Só que, para acabar, só falta o isquiotibial, né? Posterior de coxa. Então, já que vai fazer um fortalecimento, o ideal seria fortalecer tudo, e aí sim uma mecânica seria boa e o seu desempenho privilegiado, no caso. Muito bom, muito bom. Me fala uma coisa, é muito complicado, muitas vezes nós como técnicos escutamos várias coisas e as perguntas dos alunos, eles escutam muita coisa por aí, né? E muitas vezes nada baseado em ciência, muito em achismo. E isso complica porque muitas vezes são opiniões extremamente enviesadas da experiência de uma única pessoa. Isso para nós é extremamente complicado. É muita informação, né? Igual o Beto falou. Em relação aos treinos de pliometria, uma vez que nós estamos falando aqui em treinar o meu tendão para deixar ele um pouco mais efetivo, ou seja, treinar a minha mola, né, para eu conseguir desenvolver aí. Sem falar, não vamos discutir em que momento do planejamento aplicar isso, né, para que tipo de atleta aplicar isso. Mas qual a sua opinião sobre o treino de pliometria, o treino de potência aí neste caso? Em relação ao trabalho de pliometria e esse ciclo alongamento e encurtamento, eu entendo a corrida como uma sequência de saltos e não como uma sequência de quedas, né? Então esse trabalho de melhorar esse ciclo alongamento e encurtamento, ele é essencial para o desempenho na corrida. Talvez o trabalho não será na mesma amplitude de movimento que a corrida
é realizada, mas uma amplitude maior talvez. Mas isso pode sim resultar num benefício para esse atleta. O maior problema é que muitas vezes a gente não entende como aplicar esse trabalho e quais são as orientações, como ele deve ser feito, o que a gente deve respeitar para esse atleta. Mas existe todo um protocolo, inclusive até o tempo de contato com o solo na pliometria, enfim, existe todo um protocolo que... Aí eu acho que é a confusão das pessoas que muitas vezes falam para não utilizar, né? Um pouco da falta de conhecimentos também, né? Exato. Ou falam para utilizar sem critérios, né? Às vezes, aplicar qualquer coisa, ou então uma técnica que é extremamente eficaz, mas de qualquer jeito você não vai ter resultado nenhum, né? Isso não vai se traduzir em resultado positivo. Então, se tem as diretrizes das maneiras corretas de serem aplicadas e o momento ideal para isso ser aplicado, eu acho que então a gente tem que seguir essas orientações e aí sim buscar o benefício esperado. Perfeito, muito bom. Betão, como é que tá? Você tá muito quieto, Betão. Tá triste? Não, tô só ouvindo então, aqui, cara. Dele e tá vendo qual que é a oscilação vertical dele, capaz. Eu tava pensando aqui, vai ter gente que vai correr agora, o cara vai ficar mais preocupado do que tudo, vai ficar fazendo conta de tudo isso daí. Eu não sou muito... eu deixo isso aí pro Wagner, eu olho lá, corre 1h4:40, eu corro 1h4:40, depois o Wagner se vira com o resto, lá tiver alguma coisa pra me avisar, ele me avisa depois. E vou torcendo pra não ter lesão, porque eu tenho poucas, graças a Deus. Cara, eu tenho pouquíssimas lesões, tenho bastante sorte com isso. Ou seja, a carga tá baixa. Pode ser, né? Não é nada, que o cara respeita a carga, esse que é diferente, entendeu? Não, é a musculação. Tá preparado para receber esse tipo de estímulo. Pronto. Cara, Gustavo, os caras querem me denegrir, pô. Não, mas essa questão de mudança de carga e tudo mais, eu falo, eu trabalho com alguns dos triatletas de mais alto rendimento que a gente tem hoje dentro da modalidade olímpica, vamos assim dizer, de um cara que corre demais como o Manuel, e eu tenho dados dele correndo que a cadência dele está abaixo de 170, dependendo da velocidade, lógico, em qual momento do treino, e tenho momentos dele de cadência acima de 190. Então, tempos de contato com o solo de 240 milissegundos e tempos de contato com o solo de 190. Não é um número apenas. Tudo depende da sua corrida, em qual momento, o terreno, o que você está utilizando. E avaliar simplesmente um número é ver uma foto e falar como que era o clima, o ambiente, a temperatura, uma série de coisas. Tem tanta coisa, muita coisa por trás, né? Exato. Que legal, que bacana. Deixa eu fazer eu queria fazer só a última colocação aqui. Eu tenho bastante, como eu falei, tenho poucas lesões. Faço triatlon desde 97, acho que tive uma ou duas lesões que até que não foram tão problemáticas. A gente tem visto ultimamente uma preocupação enorme com o tênis, né? É o tênis, é R$1.000, é R$2.000. Ontem colocaram tênis até no grupo aí, um tênis usado, os caras estão vendendo a R$1.100 e tem nego pensando em comprar. Assim, até outro dia o Roenes e o Ricardinho lá no Três Lados da Corrida tiraram sarro de mim, porque eu vou para os Estados Unidos e compro tênis de $50. Eu só compro tênis de $50 mesmo, não gasto mais do que isso no tênis. E eu queria saber se realmente existe a relação, se o tênis é tão culpado pela lesão ou pela melhora das pessoas. Cara, vamos lá. Fria essa ou não? Pra fechar? Isso é legal? Ou seja, ele quis te perguntar assim, tênis previne lesão? Ou ajuda na performance? É isso aí. Vamos lá. Primeira coisa, o que a gente tem de certo hoje, né? Não, o tênis prevenir lesão, isso não acontece. Então, algumas marcas têm alguns modelos que dizem, olha, esse tênis ele foi testado em X corredores e ele diminui a porcentagem de lesões. Não, a gente não tem nenhum dado concreto sobre isso. O importante é, o tênis que vai mais te ajudar em termos de prevenção de lesão é o tênis que fica mais confortável no seu pé. O tênis ele não pode ser apertado, ele não pode ser um tênis que fica bambo, não adianta você ter um tênis com placa disso, mas que é alto, que te deixa instável em cima dele. Betão, você tem razão de ter o tênis de 50 doletas. Tá vendo? Olha lá, tô falando. Chama o aqui agora para explicar por que o tênis mais ruim. Chama todo mundo lá, velho. Exato. Agora, em termos de isso traduzir em melhora de desempenho,
Eu era bem crítico quanto a isso, mas parece que em alguns casos, para alguns atletas, não é que o tênis ele vai melhorar o seu desempenho, melhorar a sua propulsão, tempo de contato com o solo, não é isso. Mas ele aumenta o seu tempo em fase de voo, que talvez isso seja traduzido em uma economia de energia, talvez, e aí sim pode ter resultado em melhora do seu desempenho. Os últimos estudos têm apontado isso, né? E não é oscilação, veja pessoal, não é oscilação vertical, é tempo de voo, que é um tempo com deslocamento à frente. E isso torna o atleta mais econômico, com uma economia de corrida melhor, e por isso ele guarda energia, conserva energia para um approach final ali. É isso aí. É que existem estudos já apontando que o corredor ele é muito mais eficiente com esses tênis, muitas vezes, por uma questão de economia de energia, né? O Gustavo citou que não é uma oscilação vertical, mas o tempo de voo que dá uma projeção à frente, né? E aí isso faz com que o cara tenha um approach melhor aí para o final. Beto, você tem mais alguma pergunta? A gente já está com o tempo estourado. Para mim tá tudo, foi ótimo. Então, Gustavo, queria te agradecer muito pela aula, cara. Pô, foi uma aula aqui para nós. Já deixo até o convite aí aberto para uma próxima vez a gente discutir qualquer outro tema. Queria te agradecer muito aí. Você tem alguma coisa para falar? Um último recado? Não, na verdade, só agradecer a oportunidade. Foi muito bom o bate-papo. Não sei se eu respondi ou deixei dúvidas, mas é isso que a gente tem, na verdade, né? Eu estou à disposição. Se algum dia a gente puder bater um outro papo, qualquer coisa, vou ficar muito feliz pelo convite. E agradecer só, na verdade, as pessoas com quem eu trabalho, que hoje é o Eduardo Braz, da equipe do SESI, do triatlon, e todos os atletas que a gente tem em contato lá no alto rendimento, também no triatlon amador. São todos uns queridos. Eu queria agradecê-los também por terem liberado aí. Muito obrigado mais uma vez. Gustavo, obrigada de ter participado. E eu vou pedir para todo mundo que está ouvindo, que ficou com dúvida, quer deixar uma pergunta, que faça isso lá no nosso Instagram. Manda lá pra gente bolar qual que vai ser o próximo bate-papo com o Gustavo também, quem sabe aí sobre cadência. E daí, Gustavo, vou pedir para você deixar seu @ aqui pra galera te seguir. Como é que eles entram em contato contigo? Olha, tem o meu Instagram, que é @melisque_físio, que é o meu sobrenome. Todo mundo me conhecia na época da natação pelo sobrenome, então é melisque_físio. Lá eu posto como é o meu trabalho com os atletas de alto rendimento e também como eu tento traduzir isso, ou então aproximar essa ideia para os atletas amadores também, focado sempre no triatlo. Sensacional. E nosso contato, onde que é, Erika? @café com tri. Pessoal, sigam-nos lá, sigam o Gustavo e deixem seus comentários. Obrigada, gente. Valeu por mais essa. Valeu, obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Gustavo, obrigado. Tchau, obrigado. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.